grande vaquejada, né? Tivemos aí campeão do derby, né? O Gera Guerra, né? No Inquestionável, um cavalo maravilhoso, né? Muito bom cavalo, né? Que pertenceu ao grupo do Celso Vitório. E tivemos aí no domingo ontem, né? Hoje de manhã, na verdade, de madrugada, né? O campeão, né? Da categoria profissional Armado Fit, né? Eu lembro que todos falavam da dificuldade que ia ser, e o Edgar Neto me emocionou bastante hoje, né? Falando sobre a dificuldade, né? Que as pessoas criam, mais do que na verdade mais do que na verdade existe, mas para um homem de fé como ele acreditava e que um dia daria tudo certo. E hoje consagrou-se campeão, né? O nosso Armado Fit, né? O cavalo do Aras Niran da Bet Sport, né? Numa disputa maravilhosa, um cavalo de boi nato, né? E sem dúvida alguma foi muito importante para a raça quarto de milha, né? E para o quarto de milha de vaquejada, por tudo que ele defende, para o mercado do cavalo quarto de milha, a vitória do Armado Fit, né? E em segundo lugar, a Easy Jack Diego, mais uma vez dando trabalho, né? Uma craque de vaquejada, né? O Gera Guerra mais uma vez perto ali do lugar mais alto do pódio. A gente pode dizer, inclusive, que ele ficou ali ficou no lugar mais alto do pódio, né? Quem chega em segundo lugar numa vaquejada realmente não é de forma alguma um degrau mais baixo, né? Tá no topo de uma vaquejada com muita senha, né? E bom, parabéns aos ganhadores, parabéns a Souza pela vaquejada, mas o assunto de hoje são as lições que nós podemos tirar do leilão PFF 2025 que aconteceu nesse último final de semana. Sábado, em João Pessoa, aqui no Aras Vista Alegre, pelo segundo ano consecutivo, a gente teve um grande leilão da raça quarto de milha, né? O leilão do PFF, do Paulinho de Cuca, do Cuca, da família PFF. Né? Então, que lições os criadores podem tirar? Que lições os criadores iniciantes, os de mais tempo de contribuição na raça, de mais tempo de serviço, podem tirar de um leilão que superou todas as expectativas? Por mais que se pareça que eu estudei, né, para fazer essa live, por mais que se pareça que eu procurei argumentos para fazer essa live, honestamente vou dizer a vocês, não me preparei em nenhum minuto, né, durante o dia para que eu pudesse fazer essa live. Simplesmente eu estou aqui com o sentimento de, vamos dizer assim, restabelecido. Eu hoje falava com alguns amigos que o leilão do PFF trouxe para a gente mais um suspiro para o criador. Né? Esse ano nós tivemos leilões maravilhosos. O leilão do Aras RC, um leilão de criador, né? Um leilão que tem uma história de contribuição na raça quarto de milha, já foi um sucesso. O leilão, assisti agora há pouco, há poucos dias, o leilão do meu amigo Evandro, Aras Ipanema, né? Lá de Imperatriz do Maranhão, foi um sucesso maravilhoso. Né? Leilões tradicionalmente de criadores, né? Com muita contribuição de ter muito tempo de estrada na raça quarto de milha e na vaquejada. Mas o leilão do PFF trouxe muitas lições para a gente. Trouxe muitas lições para os criadores. Né? Nenhuma eu listei, não fiz nenhum bloco de estudo, não fiz nada para que eu pudesse chegar aqui e falar para vocês o que pode ser, que você possa tirar de lição. Mas nós vamos falar aqui. Porque foi visível ver tudo, foi muito fácil olhar aquele leilão e ver as lições que ele podia dar para a gente. E muita gente vai falar, não, porque o PFF é uma marca forte. Não, porque porque foi o PFF. Não, porque se eu fizer isso não dá o mesmo resultado. Não. Bom, gente, vamos separar primeiro uma coisa. Leilão de festa, de receber gente, é uma particularidade, muitas vezes, de criadores que têm personalidade para receber gente, que são pessoas que estão naturalmente no dia a dia, que gostam de se relacionar, gostam de amizades, gostam de viver as amizades do cavalo. E isso são pessoas que criam uma teia de relacionamento maior. E isso, a gente precisa compreender que há pessoas que têm esse perfil e há pessoas que não têm. Mas para efeito de raça e para efeito de mercado, a gente tira a lição desse leilão. Se você tem um perfil, né, de fazer festa, de receber amigos, um perfil um pouco mais, digamos assim, um pouco mais social, né, o leilão deu algumas lições.
Se você tem o perfil mais retraído, o perfil de um criador um pouco mais introspectivo, que não vai fazer festa na casa de ninguém, que não pretende fazer festa na sua criação nem nos seus leilões, o leilão PFF também lhe trouxe várias lições. É importante essa live para que a gente possa dar um suspiro a você, criador, que já não acreditava mais que era possível acreditar em um projeto seu. Olha só que maravilha. Acreditar num projeto. O criador, ele nasce. O criador, ele já nasce começando a sonhar com um projeto próprio. Ele já nasce começando a sonhar com um garanhão próprio, com matrizes próprias que sejam nominadas. E aí nós vamos discorrer sobre isso tudo aqui. E aí o mercado, por várias vezes, dá um banho de água fria, né, naquele criador que está fazendo o trabalho correto, que está fazendo tudo direitinho, mas é aí que não tem a paciência de esperar os resultados e de construir a coisa como deve ser. A primeira lição que eu posso elencar de várias que nós vamos falar aqui, a primeira lição que o Aras PFF deixa para todos os criadores é a paciência. Vou contar um pouco da história do Aras PFF para que as pessoas possam entender como se chegou a um leilão PFF. Você que é criador, que pretende seguir na atividade criando, que quer dar sequência a seus projetos, que quer dar sequência a seus garanhões, que quer participar do mercado, eu vou contar um pouco da história do Aras PFF em relação a leilão. Para você ver se você não está um pouco além ou um pouco aquém, ou você está fazendo de maneira diferente, mas não está tendo sucesso. Escuta só, há 15 anos atrás, eu fazia meu primeiro leilão de vaquejada chamado Leilão Estrelas do Futuro. O Aras PFF começou a criar há 18 anos atrás, em 2007. 2010, nós fizemos o primeiro leilão Estrelas do Futuro. O Aras PFF participou naquele leilão com 5 lotes. A gente fez ventres e babies, e o Aras PFF participou com 2 doadoras vendendo ventre e alguns lotes. Então o Aras PFF começou participando do leilão de outra pessoa, de um leilão promovido por alguém. Ele não começou a criar num ano e com 6 meses ele já estava fazendo o seu próprio leilão para poder pontuar ele no mercado. Ah, não, mas isso faz 15 anos. Eu estou te contando que a história não muda. A solidez da sua criação vai depender muito mais do seu padrão de criação. Não é de eventos. O criador de cavalo, ele não vive de eventos, ele vive de vender cavalos. E cavalos não nascem toda semana, nem 24 horas quando a gente quer fazer. Cavalos demoram a nascer e demoram a ser recriados. E aí eu vou falar sobre tudo isso. Bom, PFF veio passando nos Estrelas do Futuro com 5 lotes. Daqui a pouco, PFF passou a participar do leilão Paraíba Rossi. Daqui a um pouco, PFF passou a fazer o leilão Estrelas do Futuro Bem Mais junto comigo, no leilão Bem Mais, colocando 10 lotes, dessa vez já colocando uma geração um pouco mais criada, já com 1 ano de idade, 1 ano e 2 meses de idade, 1 ano e 3 meses de idade, era um leilão baby um pouco maior, até 1 ano e meio de idade, eu ainda lembro da regra. E aí o PFF passou a adquirir experiência, a espalhar seu nome colocando animais em leilões do Maranhão, de Fortaleza, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Alagoas. Então o PFF ele passou primeiro a participar da cadeia produtiva e do mercado como um convidado. Aquilo era o tempo que as coisas iam amadurecendo, experiência dentro do Aras, os garanhões iam produzindo, começava-se a ter algum resultado. E aí o PFF decidiu fazer um leilão. Não fizemos mais o leilão Estrelas do Futuro Bem Mais, e o PFF decidiu fazer um leilão próprio, inclusive por aconselhamento meu, né, na época. Eu era o assessor do leilão e dizia: Cuca, você tem que fazer um leilão, vamos fazer seu leilão, vamos fazer seu leilão. E ele: não, tá bom demais, enquanto você estiver fazendo o seu aí, não, você vai fazer seu leilão. E fomos fazer um leilão virtual. O primeiro leilão PFF foi um virtual pelo Terra Viva, pelo canal Terra Viva. Não foi um leilão presencial e não foi um leilão
cheio de pompas. Foi um leilão de produção, onde nós vendemos os potros Eternalize, onde nós vendemos os ventos das éguas. O primeiro leilão PFF foi um leilão virtual. Olha só, vamos lá, vamos recapitular. Começou colocando no Estrelas do Futuro como convidado. Daqui a pouco ele aumentou a participação no Estrelas do Futuro a chegar até 10 lotes. Daí para frente, parou de fazer o Estrelas do Futuro, foi fazer um leilão. O primeiro leilão foi um leilão virtual. Com isso, ele adquiriu experiência de manejo, ele adquiriu experiência de apresentação e adquiriu experiência comercial. Passou a fase do leilão virtual, o PFF decidiu apenas após 15 anos de seu garanhão e 16 anos, 17 anos de criação, o PFF decidiu fazer um leilão presencial em João Pessoa por 17 anos de criação. Olha só. 17 anos de criação para fazer o seu primeiro leilão ano passado. Para comemorar 15 anos de um cavalo, que aí já é outro capítulo do nosso assunto, aqui da nossa live, para comemorar os 15 anos de um cavalo feito em casa e construído em casa. Então, o PFF teve o principal elemento que a gente sempre fala nas nossas lives: a paciência. A paciência de sedimentar, de colocar tijolo em cima de tijolo, tijolo em cima de tijolo, para poder construir o seu castelo. Não foi uma coisa que começou hoje e amanhã tem que ser um castelo. Primeiro foi feito o alicerce, primeiro foi cavado para fazer o alicerce, depois foi feito o alicerce, depois subiu as paredes, depois foi subindo. O PFF foi degrau a degrau. E num ensinamento de uma paciência extraordinária, de que pegou experiência participando de leilões de outros, sendo convidado de outros leilões. Então, o leilão PFF só veio a acontecer 17 anos depois da criação do Aras. Então, a paciência do PFF foi gigantesca. Foi gigantesca. Então, se você está começando agora, né, e já tem 3, 4 animais, talvez o desejo, eu vejo que muita gente tem um sonho de fazer seu leilão. Isso não é ruim, isso é maravilhoso. Mas tem que ter a paciência de saber o momento certo, de participar como convidado nos outros leilões, né, de preparar seu potro no melhor nível para apresentar. Vamos passar o outro ponto. Primeiro item a gente falou foi a paciência do PFF. A paciência de esperar a criação andar, a paciência de colocar tijolo por tijolo, né? Não foi começando a criar ontem e querendo fazer um leilão com 6 meses dentro para poder marcar ponto no mercado, não. Não foi desse jeito. Foi passo a passo, criando, aprendendo, dando de comer, preparando seus animais, participando com 1, depois participando com 3, depois participando com 4, depois participando com 10, depois fazendo seu próprio leilão. Fazendo primeiro um virtual, que as despesas são menores, para daqui a pouco se pensar num leilão presencial. Então, a paciência do projeto dos leilões PFF, ela respeitou um rito que pouca gente consegue respeitar. Pouca gente consegue ter essa paciência. Então, o exemplo fica e a lição foi dada. Paciência é a chave, é uma das chaves principais para se ter sucesso no mercado de cavalos. Vamos à segunda. A segunda lição. A gente sempre fala em nossas lives que é importante que você... Tá aí, Paulinho? Exatamente. Fizemos 3 virtuais, né? No Aras, embaixo de lona de caminhão. Fizemos no Bem Mais, embaixo de lona de circo. Né? Mas Léo, mas naquele tempo... Não, naquele tempo já tinha o leilão do Marquinhos da Integral, já tinha o leilão do pessoal da Fazenda São Francisco, que era dentro de hotel, que tinha sido dentro de casa de show, que tinha sido na Arena Fonte Nova. Já tinha isso tudo. Esse pessoal tinha mais tempo de criação. Eles já estavam mais avançados. O PFF estava construindo seu alicerce. Então, teve a paciência e a humildade. Uma receita importante que eu quero passar para vocês que pretendem entrar no ramo de eventos da raça, de leilões, de mercado, que pretendem se inserir no mercado. A qualidade do atendimento aos seus clientes. O que a gente viu no sábado é resultado de um Aras que trata
do vaqueiro, tratador, até o governador da mesma maneira. O Paulinho e o Cuca, eles recebem nas suas casas, sentam no seu alpendre, come junto com eles lá. Pessoas humildes das cidades circunvizinhas que vão comprar um potro macho alazão e sentam também na mesma mesa que senta o governador, que vai comprar um cavalo de ali, ou um criador de alto padrão, de alto nível, que quer então dar atenção, humildade. Isso é muito importante. O cavalo, ele sobrevive da teia, ó. É um ligado no outro. Você quer vender um potro, mas você quer vender aquele potro. Quando o cara for usar, ele não vai vender aquele potro a você, os filhos daquele potro você não vai comprar. Então ele precisa daquela teia, precisa das pessoas uma ligada na outra. Então é relacionamento e atenção a seus clientes. O PFF não vendeu 450 ou 480 coberturas de um cavalo porque ele era um Apolo Rosito, porque ele já tinha sido lançado. Ele vendeu, e um desses fatores é a atenção e o respeito que o PFF sempre tem nos compromissos que ele firmou, de entregar as coberturas, né, de resolver os problemas dos seus clientes. Isso é muito importante e você tem que saber disso, que essa é uma fonte do PFF. Mas vamos lá. Leon, você está passando a receita do PFF para a gente e a gente quer saber quais são as lições que a gente tem que tomar. Objetivamente, a primeira delas é paciência. Objetivamente. Mas a melhor lição, uma das melhores lições que eu pude ver no leilão PFF foi do criador, o trabalho de criador sendo valorizado. Olha, você imagina que se fosse hoje, eu vou levar 17 anos atrás que o PFF começou para o plano de hoje. O cavalo do momento, o cavalo vivo, mais premiado e maior produtor, talvez da idade hoje, seja o Roland Jack. As pessoas compram um filho do Roland Jack, mas não usam ele na reprodução. Sabe por quê? Porque saber que os netos não vão vender como eles estão vendo nos leilões. Mas é claro, você abrir uma loja hoje de uma marca nova, você vai ter que começar aquela história. De alguma maneira, você vai ter que colocar o para correr ou para produzir, para poder mostrar para que seu cavalo veio. Foi feito assim com Eternalize. Foi comprado uma cobertura. Naquela época, o Cuca já tinha condição financeira de só produzir com cavalos de fora. De só produzir com o Dom Príncipe, com o Dom Roxo na época, com o Roland Jack, com o Roland Easy, que era vivo. Já tinha condição. Mas o Cuca, na época, comprou 10 coberturas do Eternal Steel, que era a época o cavalo mais fenomenal que estava disponível, né? Dos Eternal Fred, do Brasil, o cavalo considerado um dos melhores da história. Ele comprou as coberturas, quando nasceu ele disse, esse aqui vai ser um ponto que eu vou ficar. E colocou o cavalo para correr. Ah, Leon, mas é porque é do Cuca, é porque... Não, não é. O cavalo correu corridas menores primeiro. E daqui a um pouco ele foi subindo o nível, de novo. Ele saiu corridinhas pequenas, daqui a pouco saiu corridas maiores, daqui a pouco saiu corridas um pouco maiores, daqui a pouco saiu. Então construiu um Eternalize. Com 17 anos depois, chega um novo cavalo. Aí você imagina que a maioria das pessoas que compraram, por exemplo, um potro bom para reprodução, de um pedigree bom, um Roland Easy, um Apollo VM, um Dom Diego, não estão usando seus cavalos porque não conseguem vender os filhos dele do jeito que eles imaginam. Sabe por quê? Cruzam bem cruzado, criam bem criado e apresentam bem apresentado? Possivelmente não. Será que você assumiu para si o seu garanhão como o Aras PFF assumiu para si o Granito Apollo Fling? Claro que ele tem outros parceiros, assim como o Alexandre Farias também assumiu para si, substituindo o Baros Apollo, assim como o Marquinho da Integral Mix assumiu para si, dando sequência ao Napoleon SUS. Mas será que você, que tem o seu potro, será que você assumiu, que tem o seu cavalo, você assumiu para si que esse cavalo é o garanhão-chefe da sua casa que vai cobrir as melhores éguas?